Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante nesse momento que a gente está vivendo, que é cuidado com os falsos gurus. O caminho é pessoal, individual e intransferível. E diante de tanta coisa esquisita que a gente está vendo agora, 2024, guerra, que é a maior expressão da ignorância humana, a gente começa naturalmente a buscar um sentido maior, um propósito maior para a vida. E isso está ligado ao desenvolvimento da nossa espiritualidade. Mas não se engane, porque aí tem um monte de gente também, guru de ocasião, que aparece para ganhar dinheiro com o caminho que pode te apresentar para que você, então, encontre o propósito maior na vida. Então, cuidado. A gente pode até ouvir gurus, pessoas sábias, mas não obedecê-los. E para auxiliar a gente nesse momento, que esse despertar espiritual é legítimo, é que no vídeo de hoje eu trago para vocês as linguagens que vão nos ajudar a trilhar esse caminho para dentro de nós, esse despertar espiritual. Mas um despertar espiritual verdadeiro é aquele que vai levar você a expressar o seu verdadeiro ser. Essa é a grande fórmula do caminho que é um caminho verdadeiro. Toda aquela pessoa que ajudar você a encontrar o seu propósito pessoal, individual e transferível, está trabalhando para esse despertar legítimo e necessário. Por isso que diante dessa virada de jogo que precisa ser feita no planeta, para a gente sair desse planeta de expiação e prova, de ignorância, de guerra e construir uma cultura de paz, a boa notícia é que essa cultura começa por você. É a sua vida que tem que fluir, é você que tem que encontrar a alegria de ser um ser humano. Porque, como eu sempre digo, um ser humano feliz não faz mal a ninguém. No vídeo de hoje a gente vai falar desses códigos. Esses códigos, essas fórmulas que estão aí na natureza o tempo todo. Há fórmulas e códigos que fazem a chuva cair para regar as florestas e garantir o ar que nós respiramos. Esta é a inteligência divina. Por isso esse canal se chama Meditação Like Conexão Planetária. Apesar de eu achar esse um título gigante, é exatamente isso. Porque nós precisamos de conhecimento para trilharmos o caminho do autoconhecimento. E fundamental, meditar. Meditar para ouvir a voz de dentro. A voz que Jesus nos ensinou a ouvir. Lembra? Ele dizia o tempo todo, eu ouço a voz do Pai, uma voz que só ele ouvia, ninguém mais. E olha o perigo da Matrix, a imagem que colocaram no nosso consciente, no subconsciente, no inconsciente de Jesus, qual é? Dele pregado na cruz. E a nossa mente criativa funciona por imagem. Então, a nossa tarefa de sair desse lugar do sofrimento, de acreditar que devemos ser sempre pagadores de pecados, não é pequena. Mas começamos também a receber esses códigos. E é isso que esse canal faz. Aqui a gente ativa o conhecimento para vincular a cura. Essa é a descrição da minha identidade galáctica. E eu trago isso, eu trago os códigos do tempo para você, a interpretação do tarô para o autoconhecimento, para que você tenha uma linguagem e possa verificar se você está caminhando para dentro de você ou caindo na cilada de seguir mais uma fórmula mágica de 5 passos para você finalmente ser feliz. Então, prepara seu chazinho, fica aí, porque o papo de hoje é muito importante, inclusive por conta de toda a configuração que estamos vivendo nesse momento e que eu vou passar para você depois da vinheta. Então, não sai daí, pega seu chazinho, relaxa e escuta esse vídeo que ele é muito importante para esse momento que estamos vivendo. Que bom que você ficou aí! E a melhor maneira de você aproveitar as informações desse canal é você saber que aqui eu interpreto a astrologia como fatores que nos influenciam no nosso comportamento. Interpreto a lei do tempo
como os códigos que fazem com que a natureza seja próspera, abundante, diversa nas suas expressões, porque elas seguem esses códigos do tempo. Há tempo para semear, há tempo para colher, há tempo para frutificar, há tempo para se arar a terra, assim como nós, se nos conectarmos com essa inteligência divina, também saberemos quando é tempo de nós prestarmos atenção numa série de recursos que nós temos como seres humanos para fluir, florescer e fazer da nossa vida uma obra de arte. Então vamos lá. A astrologia nos influencia, os códigos do tempo nos informam o fluir da vida e o tarô traduz essas duas linguagens para a nossa psique humana. Esse ser humano aqui que nasce, cresce, tem uma família, tem uma série de crenças, tem uma série de experiências emocionais, é aí que o tarô entra para nos ajudar a saber como cumprir, por exemplo, as informações que o tempo nos traz. Foi até aí? Ótimo. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Cláudia Ratto. Eu sou professora, psicóloga, esotérica, taróloga. Eu criei um protocolo de meditação para professores levarem a meditação para a sala de aula. Tenho um livro escrito com o mesmo nome, Meditação Laica Educacional. E estou aqui, mão elétrica azul, cumprindo minha missão. O meu versinho da minha identidade galáctica, por exemplo, é ativo o conhecimento vinculando a cura. Selo o armazém da realização com tom elétrico do serviço. Sou guiada pelo poder da magia e sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. E até o final desse vídeo eu vou te mostrar, se você ainda não conhece a sua identidade galáctica, exatamente como você faz para conhecê-la. E aí você vai poder acompanhar esse canal ainda de uma forma mais estreita. E eu vou torcer para você se juntar a nós para cada vez mais trilhar junto com a gente esse caminho do autoconhecimento. Muito bem, vamos começar então pelas influências astrológicas. Esse canal não tem especialidade em astrologia e por isso eu aconselho você assistir dois grandes canais que eu gosto de ouvir de vez em quando, que é a Débora Mexica e Newton Schultz. Eu acho que eles têm uma interpretação bastante, como é que eu vou te dizer, construtiva da astrologia, né? Eles não são fatalistas, eles usam justamente as influências planetárias como aconselhamento para você prestar atenção naquela área da sua vida. E o que a gente está vivendo agora de principal é a entrada de Saturno no signo de Peixes. E Peixes representa toda essa era que nós estamos terminando agora. Peixes era exatamente a era dos gurus, da pregação, sabe? Peixe, cardume, que você vê que muda a maré, todo mundo junto, vai junto para o outro lado. Então, era isso basicamente a representação de Peixes. Todos nós, toda a humanidade, imersa num lugar que é o mar, né, de infinitas possibilidades, e nós perdidos sem saber para onde íamos, fomos seguindo as marés, né? E como o ser humano tem escolha, qual é a maré que ele segue? A maré de quem ele ouve que apresenta alguma interpretação ou descrição de um mundo oculto, que no caso da analogia seria o mar, né? Alguma interpretação ou descrição do mundo oculto para dizer para nós, olha, a direção é para lá. E aí, assim, nós iríamos, né, seguindo um ou outro. Agora, a gente tendo Saturno, que é o grande regente desse giro zodiacal, Saturno é o deus do tempo. O tempo, ele traz para nós as colheitas. O tempo é o grande deus da criação. Porque o tempo vai tecendo, né? O tempo é tempo de se plantar, de se colocar a semente. Há de se esperar um tempo até que essa semente se nutra o suficiente para que ela brote. E assim, o tempo é que vai informando a vida, vai tecendo a vida. De modo que quando Saturno, que é esse deus do tempo, entra em alguma casa nova, que é o caso, né, do signo de Peixes, a casa de Peixes, ele entra para ver
o que se pode colher dali, o que foi feito com o tempo em que aquela casa esteve em evidência, esteve ativada, digamos assim. Então, Saturno vem perguntar para a gente o que a gente fez com todo esse período, com toda essa era de religiosidade, de assunto relativo à religião. E ele, então, Saturno promove a colheita. Então, é tipo assim, olha, se você a vida toda se pautou por verdades que foram colocadas para você de fora para dentro, a despeito do que você achava que era bom para você ou não, você seguiu cegamente aqueles dogmas, aquelas imposições, aquelas regras. Nesse momento agora, isso caiu por terra, porque a grande função da religião deveria ser a religação de você com o seu Deus interno. Toda essa distorção do que deveria ser o caminho religioso, a gente vê com bastante clareza. Não que só tenha acontecido isso, mas a gente está vendo com bastante clareza agora que isso foi uma grande distorção. Então, o que Saturno faz quando ele entra nessa casa da religião? Ele simplesmente te devolve o que você plantou. Então, se você só tinha verdades pétreas, dogmas externos a você, agora que eles estão se transformando, porque estamos transitando para uma nova era, você fica sem referência. É por isso que a gente assiste na nossa sociedade algumas pessoas, de uma certa forma até delirante, se agarrando e fazendo de tudo para que essas verdades continuem valendo. Porque se tirar isso delas, elas vão ficar com o quê? Sem nada, completamente vazias. Elas não construíram nada dentro delas, percebe? Então é essa influência agora que está nos colocando à prova em relação à verdadeira função da religião. É o religare. O que você ligou aí dentro de você? Né? O que você tem de voz interna, que Jesus nos ensinou, né, tão lindamente? Ele sempre seguia a voz do Pai. Ele não seguia voz nenhuma, não teve estado, não teve credo religioso que deu conta do que Jesus veio trazer para a gente como mensagem. Ele seguia a voz do Pai. Então, é essa cobrança que Saturno está fazendo. E não é um senhor que vai ali ficar dando chicotada. Não, ele simplesmente devolve a você o que você plantou. Então, se durante toda essa era de peixes também algumas pessoas, e principalmente a gente vai encontrar aí o que é mais interessante, são aqueles mais rebeldes, os mais transgressores, aqueles que não concordaram em sofrer o desespero de ter que me reprimir e me oprimir para seguir alguma coisa que me disseram que eu deveria seguir. Então, para a gente sair desse lugar de sofrimento, de expiação de pecado, de estar sempre errado, de estar sempre buscando algo lá fora que me reconheça, né? Que faça eu me sentir importante. A gente precisa mesmo fazer uma mudança de percepção da nossa realidade e largar alguns objetos opressores, algumas imagens opressoras, né? Perceber o quanto elas nos transmitem uma mensagem subliminar de sofrimento, porque a gente nós estamos sendo convidados agora a sair de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, nos regenerarmos de dentro para fora. E é por isso que é importante a gente ficar atento ao que o mundo ali fora provoca na gente, em termos de emoção e sentimento, para a gente deixar de ficar sendo levado por essas mensagens subliminares. Então, essa mensagem, né, de Saturno em Peixes é isso, olha, vamos embora ter responsabilidade com o que nós fazemos com a nossa espiritualidade, com esse mundo que é oculto a nós, mas que é, ao mesmo tempo, um mundo que nos vivifica. O mundo que nos torna vivos aqui, né? Nós vivemos o milagre da vida, nós vivemos o milagre da comunhão do espírito consciente na matéria corpo, né? Por isso que eu falei no início, os vegetais e os animais, eles seguem a lei da vida sem questionar,
Mas nós não, nós somos dotados de consciência. Então, é parte da nossa função como ser humano, como animal consciente sobre a face da Terra, ter consciência, sim, das leis divinas, da lei do tempo que rege o tempo, que rege a vida, que informa a vida, para a gente decidir a partir da lei do livre-arbítrio, porque como seres conscientes podemos decidir, saber como agir para co-criar com a vida, para ser aliado dessa vida que prospera, que nos nutre com tudo o que precisamos, que é diversa nas suas manifestações e que, portanto, a gente entenda de uma vez por todas que a nossa manifestação pessoal, singular e única é a nossa contribuição para essa cultura de paz. É aí que começa a ficar interessante a leitura dos códigos do tempo e a ancoragem disso nos arcanos maiores do tarô. Porque nesse processo de expansão da consciência, que é o processo verdadeiro da busca da espiritualidade, a gente tem, então, esses códigos, essa informação do tempo, que é a informação da vida. Nós estamos agora, e agora começamos, então, a trazer, a agregar essa informação ao nosso espírito, à nossa alma. Ao invés de pegar só a informação do que vem do lado de fora, de como o mundo deveria ser, vamos ver como o tempo informa a vida que nós testemunhamos no nosso planetinha sagrado. E para você que está chegando agora, mesmo que você não entenda tudo, ouça de coração e mente abertos, que aos poucos você vai começar a apreender o significado dessas palavras. Nós estamos agora no 9º giro da Lua em torno da Terra, enquanto a Terra dá um giro inteiro em torno do Sol. O 9º giro da Lua segue o 9º tom. São 13 tons, são 13 giros da Lua em torno da Terra, enquanto a Terra dá um giro inteiro em torno do Sol. O 9º giro, ele tem um tom, e esse tom é o tom solar. Portanto, ele nos remete a um tom, a um acorde musical que parte do Sol. Então, o nosso Sol está enviando para nós esse acorde. Como nós aqui, sobre a face da Terra, somos uma humanidade que vive a lei do livre-arbítrio, o Sol não faz conosco a mesma coisa que faz com a folha. O Sol envia a informação para a folha de uma árvore, a folha, obedientemente, sem questionar, realiza a fotossíntese. Nós não. O Sol nos envia o calor e faz com que todo um ecossistema funcione sobre a face da Terra, mas se eu resolver destruir as florestas e não acatar o fato de que é preciso a fotossíntese das folhas para trocar o gás carbônico pelo oxigênio para eu respirar, ignoro isso tudo, destruo as florestas. Então, o que o Sol pode fazer conosco, com a sua informação? Enviar essa informação como uma intenção. Olha, seres humanos, tenham a intenção de fazer algo construtivo a partir da sua consciência de quem você é e o que você está fazendo aqui. Então, nós temos, claro que isso é uma alegoria para explicar para você o que é o tom solar, mas que pode ser aproveitada para a gente compreender esses 28 dias da lua solar. Estamos pulsando na intenção de cumprir esse giro de 364 dias, mais um dia fora do tempo, que, por sua vez, durante este giro da Terra, tem o propósito do mago harmônico, de estarmos receptivos como potência de desenvolvimento, que a gente esteja receptivo a se encantar com a vida, a olhar para a vida de um ponto de vista como uma criança olha, de se encantar, de estrear a vida e trazer esse olhar como potência de desenvolvimento, de um ponto de vista atemporal, de um ponto de vista de que a eternidade é o presente momento. Então, esse é o propósito do giro da Terra em torno do Sol. Nesses 28 dias dessa lua, nós temos o convite a pulsarmos a intenção dessa receptividade, dessa potência para o nosso encantamento com a vida. Como vivemos ciclos dentro de ciclos,
O ciclo de 13 dias que estamos vivendo agora é da onda encantada do macaco. E a onda encantada do macaco diz assim, olha, a vida é uma grande ilusão, mas a gente está aqui, vivendo essa ilusão. Mas a gente pode muito bem brincar, levar a vida menos a sério e perceber que o grande barato que nós estamos fazendo aqui com esse milagre da vida é a magia de expandir a consciência, de ganhar cada vez mais consciência sobre o planeta que vivemos, sobre a inteligência desse planeta e como nós podemos evoluir a partir do uso consciente dos recursos que o planeta nos oferece. Então, exatamente como quando somos um bebê, e agora eu vou fazer a analogia desse propósito da onda encantada do macaco, que é a magia, brincar e a ilusão, com o arcano maior do tarô, que é o mago. O mago, ele representa na nossa condição humana o momento que a gente nasce, o momento em que o louco, que é a alma individualizada, encarna num corpinho. Então nasce o mago, nasce esse corpo, esse ser humano capaz da magia da vida. E o mago, na sua representação do tarô, ele tem lá os 4 elementos que representam suas 4 inteligências. A inteligência física, comportamental, a inteligência emocional, a inteligência mental e a inteligência criativa. Então nós somos esse ser humano que pensamos, queremos, sentimos e agimos. E a nossa função aqui é justamente aprender essa magia. Como é que eu faço para pensar o que é melhor para mim, para sentir o que é melhor para mim, para criar um melhor roteiro de vida para mim e para agir de forma coerente com tudo isso que eu quero de melhor para mim? Essa é a magia. Então, quando nós entramos na onda encantada do macaco, o convite é esse. Olha, o que você está fazendo com o que você pensa, com o que você sente, com o que você quer para você e com o que você faz? E o que eu tenho vivido nesta onda encantada do macaco, que eu já vou dar um spoiler do que será a nossa corte cristal, é que se eu não estou fazendo efetivamente a magia de cocriar o roteiro de vida que eu quero para mim, eu estou conseguindo perceber a magia que está acontecendo e que a minha revelia. Eu vejo a magia que eu estou realizando. Porém, desse ponto de vista de observadora, eu ainda não entrei no controle. Mas eu posso perceber o que a realidade ali fora, o que as redes sociais me levam a sentir e como eu ajo na vida ou eu reajo acionada por uma informação que eu vi nas redes sociais ou no noticiário. Isso é magia. Quando a rede social ou um noticiário me leva a sentir alguma coisa e eu ajo imediatamente sem tomar consciência do que eu estou sentindo e a partir dessa consciência escolher se eu vou agir assim ou não, eu estou fazendo a magia acontecer, porque eu estou viva e não estou consciente. Então, eu estou criando um roteiro para a minha vida inconscientemente, porém, se eu quiser, se eu tiver consciência, eu posso sim não reagir aos estímulos externos e agir a partir da consciência que eu tenho sobre o que eu faço. Agora, isso está acontecendo durante esses 13 dias que é a onda encantada do macaco. Macaco tema é esse. E agora você pode conferir comigo por que emergiu o tema dos gurus, dos falsos gurus, nessa onda encantada do macaco. Porque quando a gente está falando de guru, a gente está falando de alguém que leva você a sentir, pensar e querer e agir de uma determinada forma. Quando você sente, pensa, quer e age de uma determinada forma, você está fazendo a magia que o macaco se refere. A magia de criar nessa vida, que é uma grande ilusão, a sua brincadeira de viver. E é isso que o arcano maior do mago nos ensina. Ele ensina para a gente o seguinte: quando você está pensando,
quando você está sentindo, quando você está querendo e quando você está agindo, você está criando a sua vida. Não importa se você vai estar consciente do que você vai estar criando ou não, mas estar vivo e encarnado é estar criando a sua realidade. Joe Dispenza, que é um neurocientista que eu sigo, né, que eu gosto muito, porque ele coloca nessa linguagem neurocientífica exatamente tudo isso que eu estou falando aqui. Ele diz que a nossa personalidade é a nossa personal reality. Ele faz essa brincadeira com personality is our personal reality. Ou seja, a nossa personalidade é a nossa realidade pessoal. Se eu quiser mudar a minha realidade, eu devo mudar a minha personalidade. A minha personalidade é construída na minha história de vida, principalmente na primeira infância, em que eu encarno e aí eu começo a descobrir que eu posso me mover, eu começo a descobrir que eu preciso comer, eu começo a descobrir que se eu andar, todo mundo vai me elogiar, vai me achar lindinho, eu começo a descobrir que se eu fizer alguma coisa que desagrada todo mundo, as pessoas vão brigar comigo ou vão me desprezar. Então, eu vou construindo a minha realidade de acordo com o que eu observo das pessoas à minha volta. O que as agrada e o que as desagrada faz com que eu construa uma personalidade assim ou assado. Quando eu entro agora na idade adulta, e agora eu quero trazer esse conceito da idade adulta e madura, não só para a nossa vida pessoal, de acordo com a nossa idade cronológica, mas também com a idade da humanidade. A humanidade está sendo chamada agora a ser mais madura em relação à sua própria vida no planeta. Quando eu chego nesse momento, eu consigo observar como eu estou agindo ou reagindo em relação aos estímulos dessa família maior que é a sociedade. E aí, dentro dessa família maior, que é a grande sociedade humana, a humanidade do planeta Terra, eu começo a perceber que o meu poder é só dentro do meu limite da minha personalidade. Mas se eu mudar a minha personalidade, a minha realidade pessoal, pelo mudando o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero e o que eu faço, eu começo, a partir da minha unidade, construir uma nova realidade. Essa é a proposta da cultura galáctica que chega em paz, trazendo os códigos do tempo. Porque estamos nesses 13 dias trabalhando essa visão desse poder que nós temos, da magia de criar a nossa própria realidade a partir da lapidação da nossa personalidade, que é o que os alquimistas faziam na Idade Média, quando eles eram disfarçados, então, nas químicas, mas, na verdade, o que eles queriam transformar era o chumbo de uma personalidade rude no ouro de uma personalidade iluminada. Então, é um assunto desses 13 dias. Mas, ao final desses 13 dias, nós teremos um outro assunto, uma outra faceta do que é ser humano para trabalhar, para observar, para perceber, para ter a oportunidade de mudar a nossa percepção. Como, por exemplo, acabamos de viver a onda encantada do espelho, quando o tempo nos informava que nós deveríamos observar, tomar bastante consciência da qualidade das pessoas que nos cercam, porque todas as pessoas que nos cercam, as pessoas que nós gostamos e que nós não gostamos, as pessoas agradáveis e as pessoas desagradáveis, os nossos meios sociais, o nosso trabalho, tudo que nos cerca reflete a nós mesmos, as nossas escolhas conscientes ou inconscientes. Na idade adulta, nós podemos sim selecionar as nossas amizades. Podemos sim escolher o nosso trabalho, o que vamos fazer para nos autorrealizarmos. Privilegiar única e exclusivamente o dinheiro que aquele trabalho me remunera, ou talvez um pouco menos de dinheiro, mas um pouco mais de satisfação com aquilo que eu faço.
Então, para você ver, a reflexão na onda encantada anterior foi a do espelho. Nesta onda encantada é isso, é a magia. Então, estamos observando o que estamos fazendo conscientemente ou não, com o que sentimos, queremos, pensamos e agimos, para que no 12º tom desta onda encantada, que vai acontecer nesta segunda-feira, aí nós nos reunimos, nós aqui que seguimos o canal, que topamos o desafio, né, de aceitarmos a informação da lei do tempo, de decodificarmos isso para a nossa psique através do tarô e observarmos, né, nesse processo de autoconhecimento, como estamos nos fazendo mais felizes e mais autorrealizados, e se não assim, sabendo exatamente o que vamos fazer, pelo menos sabendo o que não devemos fazer, né? Então, no dia, no tom do cristal de toda onda encantada, eu faço uma live fechada exclusivamente para membros do canal e membros no nível Conexão Terapêutica, que tem um valor simbólico, é R$ 7,99. Você se torna membro do canal para participar da Corte Cristal, onde a gente faz uma reunião e fala, e aí, como é que foi a onda encantada do macaco para você? Como é que você, né, viveu essa realidade do falso guru, do guru interno, da voz da consciência? E aí a gente troca as experiências e assim nós vamos construindo também um grupo que se apoia nessa tarefa que, ao mesmo tempo que é simples, é super complexa, de buscar a nossa autorrealização, né, de conhecer qual é o nosso verdadeiro ser, para fazer esse ser florescer e fazer, sim, da nossa vida a nossa grande obra, né? A obra de ser quem somos. Então, fica aqui também esse convite, sabe? Começa a acompanhar a interpretação das ondas encantadas, que eu faço todo o início de onda encantada. Torne-se membro do canal, participe da Corte Cristal, faça um diário, né, de o que você está vivendo, o que acontece no seu dia a dia. Se você não quiser fazer um diário diariamente, mas sabe aquele dia que acontece alguma coisa diferente, você anota ali e aí compara com qual era o selo e o tom daquele dia dentro daquele propósito, daquela onda encantada e traz para a gente trocar essa experiência no dia de Corte Cristal. E depois seguimos assim, meditamos em cada lua cheia, eu guio a meditação em cada lua cheia, e assim nós nos preparamos para este momento, que é o momento também, mais uma informação para esse momento que estamos vivendo, que é o momento da virada do ano zodiacal, de um ano de verdade, um ano que naturalmente as influências dos astros fazem conosco, diferente do final do ano do Réveillon, que é um final de ano oco, que atende a um calendário que foi criado para marcar o dia de pagar impostos. É um calendário que agosto tem o nome de agosto para agradar um imperador, que tem 31 dias também para agradar o mesmo imperador, que queria ter a mesma quantidade de dias no mês que leva o nome dele, que do mês de Július, que também tinha 31. Então, Július e Augustus têm 31 dias, porque eles queriam isso. Então, esse Réveillon que acontece no dia 31 de dezembro para o dia 1º é uma data oca, diferente dessa mudança que nós estamos aqui realmente deixando de ser influenciados pela constelação psiana, que nos aprofunda nesse lugar, que nos influencia com a sua energia a esse lugar, né, de religiosidade, de oculto, de conexão, de busca espiritual, entrando numa nova energia, que é a energia de Áries, que é a energia da ação, a energia do primeiro impulso para a ação. Essa energia de Áries é aquela energia que faz romper a casca de uma semente, é a energia do fogo na sua manifestação mais selvagem, mais primitiva. E é também a época, e talvez por isso, a época em que celebramos a ressurreição do Cristo, o renascimento. Cristo morreu, depois de 3 dias ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Então a gente está vivendo esse momento em que no dia 20 de março viveremos o equilíbrio das energias
porque estaremos vivendo o equinócio, que dá o mesmo número de horas para o dia, o mesmo número de horas para a noite. E viveremos então no dia 20 de março esse equinócio, essa mudança de peixes para Áries. E agora, pasme você com essa informação. Todo tom galáctico de uma onda encantada traz o selo da onda encantada anterior. O tom galáctico, ele fala de integridade. Então, o tom galáctico, ele diz o seguinte: olha, agora, nessa onda encantada, é o momento de você integrar toda a experiência que você viveu na onda encantada anterior. E nesse momento, então, dia 20 de março, nós estaremos vivendo o espelho galáctico, espelho onda encantada anterior. Toda aquela reflexão que nós fizemos sobre o quanto da nossa realidade à nossa volta nos reflete, a gente integra agora no tom galáctico desta onda encantada do macaco que diz assim, que nos lembra que, olha, essa realidade é você que pode criá-la. Consciente ou inconscientemente, é você que cria essa realidade. Então, nesse dia 20, quando o Sol entra em Áries, a gente está tendo esse toque da lei do tempo. Olha, você está começando um novo giro zodiacal, na energia da ressurreição. Você já aprendeu o quanto da tua realidade te reflete na onda encantada do espelho. E agora, nessa onda encantada, você está vendo o poder da magia que você tem de criar a sua própria realidade. Não é lindo isso? É isso. Acompanhar a lei do tempo, ter essa tradução para o tarô, é isso, é essa a proposta desse canal. Venha, inscreva-se no canal, acione o sininho, porque por mais que você não entenda direito isso, você vai aos pouquinhos se apropriando dessa linguagem, né? Trabalhando essa brincadeira da magia, que é fazer o seu diário, comparar com a lei do tempo, conversar com a gente que também está vivendo esse mesmo despertar, essa mesma autodescoberta, sabe? E se você quisesse, venha ser membro do canal. O segundo nível de membro, para você se tornar membro desse canal, que é o Conexão Planetária Tarô, é onde eu dou as aulas, é onde eu te ensino como que eu interpreto, por que o tarô tem essa interpretação do ponto de vista psicológico, psicoesotérico. É onde eu também dou as aulas que fazem a coligação entre um arcano maior do tarô e um selo do Tzolk'in. Então, são aulas. Então, a associação como Conexão Planetária Tarô, para você ter acesso a essas aulas. E mesmo que você chegue depois, né, para você já perdeu aulas anteriores, você vai ter acesso à playlist de todas as aulas de tarô e de Tzolk'in, tá certo? Então essa é a proposta do canal, de sermos mesmo uma comunidade terapêutica, né, que eu aqui honro a minha assinatura galáctica, né, que é Ativo Conhecimento Vinculando a Cura, e a gente segue juntos nessa construção dessa cultura de paz, que não vai cair do céu, que é feita por cada um de nós. Mas a notícia boa é que começa pelo desenvolvimento da nossa paz interior. Tá certo? Então era esse o recado, fica aí o convite, venha, né, torne-se membro do canal Conexão Terapêutica para você participar da Corte Cristal, que vai acontecer agora segunda-feira, ou se você preferir, apenas se inscreva no canal, acione o sininho, porque na quarta-feira começa uma nova onda encantada e eu estarei interpretando esta nova onda encantada para você, sugerindo que você faça o seu diário e construa essa cultura de paz de dentro para fora junto com a gente, tá bem? E eu não esqueci não, para você saber qual é a sua assinatura galáctica, basta entrar no site www.sincronariodapaz.org, clicar na aba Calcula Kim, colocar a sua data de nascimento no calendário gregoriano e clicar em Converter. Pronto, vai aparecer a sua assinatura galáctica. Depois você volta aqui e pergunta para mim o que quer dizer. Aí eu vou fazer um vídeo exclusivamente para o seu Kim, tá bom? Então era isso, gente. Gratidão infinita. Gratidão
Namastê e em Lakesh. Eu sou um outro você.